Shalom, amados, sejam bem-vindos a esse ambiente profético do Reino de Deus. Daqui enviamos para você as atmosferas da luz e do amor de Cristo. Se você é novo aqui no canal, lembre-se de se inscrever, assim você vai ser notificado cada vez que um vídeo novo subir aqui no canal do YouTube. Se você já faz parte da família, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas recebam conhecimento. Hoje nós vamos falar de uma forma muito breve sobre sair das batalhas espirituais. A compreensão profética do mundo espiritual nos traz a liberdade e nos traz direcionamento através do conhecimento para que você seja livre. Conforme está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como filhos de Deus, nós podemos habitar espiritualmente em qualquer dimensão. Lembrando que dimensão não é um lugar, mas sim um estado de espírito ou, dentro de uma palavra um pouco mais moderna, uma frequência vibracional. Ou seja, a nossa vibração, que é produzida pelo nosso estado de pensamento, de sentimento, as nossas crenças produzem a nossa realidade. Lembrando que cada dimensão vai requerer de você um estilo de vida. É aí onde entra a diferença do reino de Deus e do reino dos homens. Se você analisar o reino de Deus, conforme está escrito, é um ambiente de paz, de amor, de luz, de fraternidade, onde o próprio apóstolo Paulo ele diz: o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas sim paz, gozo e alegria no Espírito Santo. Então, logo, as pessoas que estão habitando no reino de Deus, que estão nessa dimensão espiritual, vão desfrutar em suas vidas daquilo que o ambiente está proporcionando. Então, você vai entender que dimensão é um estado de espírito, que você pode estar aqui na Terra dentro de um corpo físico, mas habitando espiritualmente numa região aonde você vai desfrutar de paz, de amor, de luz e de tudo aquilo que Cristo já entregou para você. O próprio Cristo ele disse: deixo-vos a minha paz eu vos dou, e não a dou como o mundo dá, então não se turbe o vosso coração. Por estas palavras, você vai entender que existe a realidade desse mundo e existe a realidade que Cristo proporciona para nós, que Cristo estabeleceu para aqueles que quer permanecer junto com Ele. De maneira que o próprio Cristo ele também diz que no mundo há aflições, mas ele diz: eu venci o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, aquilo que você tem como fé, aquilo que você acredita como ponto de crença, vai estabelecer a sua realidade. Se você compreender que o papel de um filho de Deus, a exemplo de Cristo, como nosso irmão mais velho, é segui-lo e permanecer no lugar aonde ele está hoje, então você vai desfrutar de paz. A própria palavra diz: aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. Aquele que está em Cristo, o mal não lhe toca. Por quê? Porque já venceu o mundo, já venceu o maligno, compreendendo que Cristo é um corpo espiritual. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. E se nós estamos nele, nós estamos unificados, nós fazemos parte do corpo espiritual dele. Aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com ele. Então, queridos, tudo depende do seu estado de espírito, daquilo que você acredita, daquilo que você professa e daquilo que você vibra.
Porque quando você vibra numa dimensão elevada, você passa a habitar nessa dimensão. Conforme está escrito em Efésios, capítulo de número 2, ali está dizendo que ele nos deu vida juntamente com Cristo e nos fez assentar em lugares espirituais. Aqui está falando da sua realidade espiritual. Cristo, né, o nosso Deus, o nosso Pai, nos deu vida juntamente com Cristo, nos uniu no único corpo para que a gente se assente em lugares espirituais. O assentar aqui já fala de descanso, o assentar aqui já fala de uma posição de governo aonde você está habitando com Cristo espiritualmente. Por mais que você está aqui na Terra, num corpo físico, mas a sua habitação espiritual é juntamente com Cristo. Quando se fala de dimensões, está falando de habitação. Então, a questão de permanecer na batalha espiritual depende da dimensão espiritual que você está habitando. Existe um outro versículo que é Colossenses 1,13, está escrito: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então aqui você compreende que Cristo, quando ele esteve aqui, ele já abriu esse vivo e novo caminho e nos concedeu a graça de habitar em lugares celestiais. Lugares aqui no sentido dimensional, frequências. Ele nos permitiu habitar em regiões ou em territórios celestiais. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. Aqui você vai ver Cristo tirando você de uma região de trevas e te transportando para uma outra região. Então, o entendimento de um filho de Deus é que ele está unido com Cristo e ele habita aonde Cristo está e aonde o governo de Cristo já está estabelecido. Ele não precisa mais habitar espiritualmente em regiões baixas, em frequências baixas. Ele não precisa estar nesse território de disputa, de luta, de modelo de sobrevivência. Ele não precisa mais estar nessas regiões de batalha. Lembrando que primeira dimensão, primeiro nível frequencial, segunda dimensão são as regiões inferiores. O planeta Terra até então estava na terceira dimensão. No momento, ele está sendo transicionado para a quarta dimensão e, posteriormente, o próprio plano da luz, dentro do seu trabalho a nível universal, está trabalhando o planeta para entrar na quinta dimensão. Então, queridos, existe dimensões espirituais, existe habitações aonde o governo do reino de Deus, aonde o governo do Espírito do nosso Pai, ele já é reconhecido. E nesses lugares aonde o governo de Deus é reconhecido, não existe a presença de trevas, existe a glória de Deus governando e a glória de Deus é conhecida ali. Porém, o reino dos céus, com seus embaixadores, estão trabalhando quarta dimensão, estão trabalhando a terceira dimensão e estão trabalhando as regiões inferiores, porque o propósito de Deus é estabelecer Jerusalém em todas as dimensões. É aquilo que dentro do profético nós chamamos de unificação de planos espirituais, aonde as dimensões inferiores vão entrar no eixo universal, voltando à unicidade, retirando a dualidade, o estado de separação que o próprio ser humano criara. Então, o propósito de Deus é que a glória dele seja também reconhecida nas dimensões de quarta dimensão para baixo. Mas a batalha espiritual, que é o propósito desse vídeo, para que você compreenda e saia disso, a quarta dimensão é o ambiente ou é a habitação de maior nível de batalha. É ali, quando a pessoa está atravessando esse mar, essa dimensão, é aonde a pessoa entra naquele nível de batalha espiritual de alto nível. Por quê?
Porque a pessoa ela está no seu processo de crescimento espiritual e ela vai então elevando o seu estado de espírito, saindo do reino desse mundo, mas ela entra nessa dimensão espiritual, aonde ali é o lugar, né, a habitação de principados e potestades. Lembrando que potestades e principado é o lugar aonde se movimenta o consciente coletivo. Os pensamentos dos seres humanos estabelecem, né, a maneira de pensar e de viver dos seres humanos e estabelecem nuvens de principados e potestades. Principados é aquele que governa sobre um território. Lembrando que quem estabelece esse governo são os próprios seres humanos. Potestade é uma nuvem de influência, ou seja, o ser humano no seu estado primário, no modelo de decadência, passou a gerar o seu habitat, também o seu governo. Então é dessa maneira que o ser humano, pensando de uma forma negativa, com as suas ativações de iniquidade, de ofensas ao reino da luz, passa então a estabelecer um lugar ou uma dimensão, melhor dizendo, aonde as nuvens de principado estão ali. E quando você começa o seu processo para você sair do plano Terra e ir para os lugares celestiais, você vai chegar nessa região aonde esse governo humano, que na verdade se trata do governo do anticristo, ele está ali estabelecido. E essas nuvens, elas vão começar a trabalhar para não permitir que você entre no reino. E é por isso, então, queridos, que a Bíblia fala que é estreito o caminho e a porta. Por quê? Porque para você adentrar as regiões celestiais, para você adentrar o império da luz, o reino de Deus precisamente, onde Deus é reconhecido como ser supremo, você vai passar por essa região espiritual. Porém, a forma como você passa por esse ambiente é que vai fazer a diferença. A grande maioria das pessoas vão para as batalhas espirituais e ficam anos e anos batalhando. Porém, a própria batalha é um modelo de sobrevivência. A própria batalha travada nesse ambiente se trata do próprio ego humano querendo se autoproteger, quando na verdade existe um caminho. O caminho que Deus traça para você é a prática da justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas as chaves para você sair de batalha espiritual, Jesus ele deixou no Sermão do Monte. Orar pelos inimigos, orar por aqueles que vos perseguem, abençoar os que vos maldizem. Se alguém lhe exigir algo, caminhe um pouco mais junto com ele. Se alguém lhe bater, lhe ferir uma face do rosto, vire a outra. Ou seja, o amor incondicional. O amor incondicional. Você não vai pagar o mal com o mal. Ah, estão orando por mim, eu também vou orar contra essa pessoa. Não. É o amor incondicional, a prática da justiça e principalmente para você passar por esse mar, por esse campo de quarta dimensão, você precisa estabelecer dentro do teu coração o altar de paz. E é aqui que você solta o domínio. Até aqui você vai, mas para você atravessar para o outro lado, você precisa soltar o domínio. Dentro da própria visão de Ezequiel, ele fala dos níveis do rio. Você vai caminhando, você vai indo, mas quando chega na região de quarta dimensão, que começa a sua travessia para a quinta dimensão, que é precisamente aonde começa o plano da unicidade, que se estabelece na sétima dimensão, é ali que você precisa soltar a direção da sua própria vida para que o governo do Espírito se estabeleça dentro de você. Você vai soltar para que o Espírito te conduza. Na própria visão de Ezequiel, a pessoa, ele vai andando, mas quando chega ali, o rio não se pode mais passar andando. Você tem que deixar que as águas do Espírito te levem. Então, é um lugar que você vai entrar num estado de paz, você vai ancorar a paz dentro de você, porque é a paz de Deus que vai te fazer a travessia, e você vai entrar no descanso de Deus.
é aquilo que a própria Bíblia fala, né? O próprio Deus fala sobre o povo de Israel, que eles não entraram na terra prometida, eles não entraram no ambiente da promessa. Por quê? Porque eles não tiveram o acompanhamento de fé, eles não desfrutaram de fé para descansar e permitir que Deus fizesse aquele processo de travessia. Não entraram no meu descanso, não descansaram. Então, para você fazer essa travessia, você tem que ativar a paz dentro do teu coração e descansar em Deus, confiar em Deus, porque esse descansar nada mais é do que desligar o seu ego, deixar ele inoperante, para que agora o espírito seja ativado e você faça a travessia num ambiente de paz. Aqui também é quando você volta a confiar totalmente em Deus, no sentido de conduzir a tua vida. Porque a descida, queridos, para os lugares inferiores acontece quando você, na verdade, de uma forma inconsciente, está dizendo que está, na verdade, desconfiando do caráter de Deus. Quando a gente tem o tipo de pensamento, eu tenho que me autoproteger, é claro que nós temos que orar e vigiar, essa é a nossa parte. Mas quando você vai para as batalhas espirituais, às vezes de uma forma desesperadora, ativando o circuito de medo e vibrações de medo, você entra na batalha, você também está mostrando para o mundo espiritual que não confia totalmente na proteção de Deus. Por quê? Porque Deus, ele designou anjos, e os anjos estão ao nosso redor. Quando nós entendemos que nós temos que nos autoproteger em termos de batalha, nós estamos desconfiando da ação dos anjos, os anjos ficam parados e a gente abre brecha para que aquele que está ao nosso derredor estabeleça frequência conosco. E mesmo eles estando num campo mais distante do que os anjos de Deus, em termos de proximidade de nós, eles conseguem nos acertar com os seus dardos inflamados, com suas setas malignas, com suas frequências e vibrações, fazendo com que a gente vibre no medo e no modelo de sobrevivência, de autoproteção, a gente passe a guerrear contra eles e fica, então, anos e anos preso na quarta dimensão, sem desfrutar daquilo que é o reino de Deus de uma forma plena. A outra mentalidade é que muitas pessoas ainda acham que tem que tomar o reino. Quando Cristo já esteve aqui, ele fala sim sobre a questão do reino ser tomado por esforço, mas houve um tempo em que ele veio aqui, ele concluiu, ele pegou as chaves da morte e do inferno, ele já conquistou o reino, ele diz que é do agrado do Pai nos dar o reino. É do agrado do Pai nos dar o reino. E Cristo também nos deu as chaves do reino dos céus. O que ligamos na terra é ligado no céu. O que desligarmos na terra é desligado no céu. Então, para você sair desse mundo de batalha, você tem que ligar paz no teu interior. Porque quando você liga paz no teu interior, você se liga e você se encontra automaticamente numa região de paz, numa habitação de paz. Quando você liga o amor incondicional dentro de você, que é chave do reino, logo essa ligação de amor incondicional te estabelece numa dimensão de amor no mundo espiritual. E assim funciona o reino. Tudo que você liga dentro de você, você liga no céu. Mas quando você liga também ações de medo, que o medo, na verdade, é a principal ativação que faz a pessoa descer. Enquanto que o amor de Deus é a ativação que te faz subir. O amor incondicional, o amor que você ancora dentro de você, e é por isso que Cristo deixa isso como o primeiro e maior mandamento, porque esse mandamento é uma chave. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, quando você ancora esse amor dentro de você, você está ancorando a maior virtude. Mas esse amor também é uma transição para que você habite em lugares celestiais. Lembrando que esse amor é sustentado dentro de você, o amor próprio, que vai fazer com que você ame a Deus acima de todas as coisas, mas esse amor tem um movimento em termos de frequência na vertical, mas tem na horizontal. Tem o amor aos seres humanos. E a Bíblia fala pra gente amar
os inimigos também. E quando você está na batalha espiritual, fazendo uso da espada, assim como Pedro, você não está no amor incondicional. Você está amando os seus semelhantes, os seus próximos, mas você está guerreando e você está lutando contra outras pessoas que talvez não estão de acordo com você, não têm o mesmo nível de consciência seu, não pensa como você pensa. Mas a Bíblia, ou o nosso Deus, não está pedindo para a gente amar apenas aqueles que pensam como nós pensamos. A Bíblia está dizendo para nós amar aqueles que acham que são nossos inimigos, porque na verdade um filho de Deus não tem inimigo. Um filho de Deus já compreendeu que nós temos o mesmo Pai, nascemos da mesma fonte e fomos criados pelo mesmo Deus. Deus criou todas as coisas. O que acontece é que tem alguns filhos que saíram do ambiente de luz, saíram da unicidade, entraram no mundo de dualidade e se tornaram estranhos, se tornaram inimigos dentro de um plano onde a mente do ser humano está embotada pelas sombras e pelas trevas e guerreiam entre si. Lembrando que quem é filho da luz não guerreia. A luz simplesmente ela traz claridade e ilumina as trevas. As trevas são dissipadas onde existe a presença da luz. Porém, luz e sombra guerreiam entre si. Então, pessoas que estão com a mente de quarta dimensão e de terceira dimensão, eles estão com mente de sombras. Não existe uma claridade, um resplendor e uma lucidez espiritual. E existe regiões de densas trevas. Então a batalha espiritual ela é travada entre sombras e trevas. A luz ela não guerreia. A luz, aonde ela chega, ela ilumina as trevas e as trevas deixam de existir, porque trevas nada mais é do que ausência de luz. Da mesma maneira, o mal é a ausência de Deus. Não que Deus esteja ausente, é os ambientes onde Deus ainda não é conhecido, não é reconhecido, onde Deus não é reconhecido. É por isso que a terra ela está cheia da glória de Deus. Porém, a humanidade não conhece a glória. O que está acontecendo nesse tempo é aquilo que Abacuque falou. A terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Amém, queridos? Com este vídeo, eu declaro sobre a tua vida a luz de Cristo. Que a sua mente seja totalmente iluminada. Que você venha habitar em lugares celestiais, que você pense nas coisas do alto, fale nas coisas do alto, sinta as coisas do alto, vibre nas coisas do alto, mudando o seu estado de espírito através da renovação da sua mente, e você habite junto com Cristo em lugares celestiais. Há um convite de Cristo para segui-lo até os lugares celestiais e ali se assentar junto com ele para viver uma vida de plenitude, para viver uma vida de abundância. Ele próprio faz o convite quando ele diz que se você entrar pela porta, eu sou a porta das ovelhas. Ele disse, e se você entrar por mim, você vai sair e vai encontrar pastagens, alimento. Você vai encontrar pastos verdejantes, águas tranquilas, e você vai ter o seguinte pensamento: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém, queridos? Fiquem na paz, um beijo no coração e um excelente dia.